Boa tarde, bem-vindos ao Alt Cine Geekers. Eu, João Vitor de Carvalho Vicente, e meu amigo André, nós, duas pessoas, dois caras no espectro autistas, que conversamos sobre o cinema, a cultura pop, a cultura nerd e tudo que nós geekers gostamos. No momento, meu amigo André está muito ocupado com a entidade Acolher, da qual ele é presidente, entidade que cuida de autistas e outros tipos de deficiências aqui em Ubatuba. Ele tem que estar à frente dessa entidade porque ela está passando por várias mudanças, principalmente agora no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo. Então ele não vai estar presente nos próximos programas, ele vai estar em programas mais pontuais. Ele não saiu do programa, ainda gravaremos alguns programas juntos, mas no momento os próximos vídeos serão só comigo, a maioria deles. Mas continuamos juntos aí no programa e esperamos que vocês que nos acompanham continuem com a gente. Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Essa franquia que é um prelúdio dos eventos do Harry Potter, que fala da história do Dumbledore e do seu rival, antigo amigo e amante Grindelwald, e que começou com Animais Fantásticos e Onde Habitam, e continuou com Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. E agora tem Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Esse filme já passou por diversas reformulações, além da mudança do Johnny Depp para o Mads Mikkelsen. Também teve a troca, as diversas alterações no roteiro. A J.K. Rowling, que tinha sido a única roteirista do roteiro anterior, voltou a redigir esse roteiro com Steve Kloves, que é o mesmo roteirista da franquia Harry Potter e dos Animais Fantásticos também. O filme iria se passar no Brasil, não se passa mais, se passa na região da Ásia, lá na China e na Índia. E ele conta com a participação de uma brasileira, que é a Maria Fernanda Cândido. Para começar essa crítica, eu tenho que dizer que vai ser uma crítica com alguns spoilers, principalmente os spoilers mais pro lado do final, porque eu sinto que para poder dizer com honestidade tudo o que eu penso desse filme, eu tenho que falar de maneira aberta, sem restringir nada. Então, você que não assistiu o filme, antes assista o filme e aí venha ver esse vídeo. Agora você que não vai ver o filme ou não se importa com spoilers, venha ver o vídeo e conferir a minha opinião crítica sobre o longa. Para começar, vamos falar dos pontos positivos, que também tem aspectos negativos, infelizmente. Para começar, dos aspectos técnicos. A computação gráfica está muito boa na maioria das vezes. As criaturas novas que nos foram apresentadas, como o Qilin ou aquela criatura enorme, escorpião enorme que tem lá dentro daquela cela, foram muito bem desenvolvidas. Os duelos foram muito bem coreografados, incluindo o duelo entre o Dumbledore e o Credence, e o duelo entre ele e o Grindelwald no final do filme. É muito legal a maneira como eles trabalham os efeitos especiais em algumas cenas, em outras nem tanto, em outras eles ficaram bem ruins, como por exemplo aquela cena do raio do Grindelwald em contra ao raio do Dumbledore. Aquela cena em câmera lenta foi um efeitozinho bem ruim, mas na grande parte do conjunto da obra, figurino, eles foram bem trabalhados. O interessante é que esse filme conserta muitos dos erros que ele cometeu no segundo filme, mesmo que seja um conserto absurdo, mas serve para consertar, como por exemplo, resolução de problemas básicos. A Queen tem ido pro lado do Grindelwald porque acreditava que o Grindelwald podia ajudar ela a ficar junto com o Jacob. Nesse filme fica claro que a Queen se tornou praticamente uma refém do Grindelwald. Ela se tornou uma personagem muito ruim desde o segundo filme, e nesse filme ela continua sendo uma personagem pior, infelizmente, e é um erro que arruinou a personagem, que não pode ser consertado. Mas pelo menos eles consertaram o roteiro, a continuidade disso, e fizeram ela voltar para junto do Jacob.
Assim como também o Credence, a história dele ser um Dumbledore. A gente sempre imaginou, afinal de contas, ele era um irmão do Dumbledore que ninguém nunca soube quem era. Na verdade é que ele é filho do Aberforth Dumbledore, e o Aberforth Dumbledore na época eu acho que ele não sabia que o Credence existia. E fica claro no fim do filme que o Credence vai morrer de qualquer forma, que o Obscurial vai matar ele. Então é interessante esses diversos pontos. Também tem a Nadine. A Nadine, que é a cobra do Voldemort, que no filme anterior mostrou que ela era uma pessoa que ia se transformar numa cobra para sempre. Só que ela não era do lado do Grindelwald, nem parecia ter a mentalidade de alguém que se tornaria a cobra do Voldemort. A Nadine simplesmente foi esquecida nesse filme e ninguém mais sabe onde ela tá, o que de certa forma foi bom, porque coisas que você não pode pensar direito, você deixa pra lá. E a J.K. Rowling, eu acho que ela não pensou isso direito, ela queria mais gerar hype. Eu gosto como eles trabalham a trama da família do Dumbledore, eles contam a história da Ariana Dumbledore finalmente, contam ali por cima, mas contam o que aconteceu para deixar o Dumbledore traumatizado. Eu gosto que o núcleo da família Dumbledore ele é resolvido de maneira bem feita. Eles não criam toda uma teoria da conspiração, o Credence era um irmão que foi abandonado por causa da Ariana, ou coisa do tipo. Não, eles resolvem muito bem as coisas, de maneira muito simplista, assim como também eu gosto da maneira como eles trabalharam a sexualidade do Dumbledore. Você vê ali que ele fala, eu era apaixonado pelo Grindelwald. O Dumbledore é um personagem gay, isso sempre ficou claro, mas em nenhum momento essa sexualidade se torna um tabu ou se torna uma coisa que define ele, porque o que define o Dumbledore nunca foi a sexualidade dele. Toda vez que ele fala que se apaixonou pelo Grindelwald, que os dois tinham uma relação, isso é falado de maneira muito simples e todo mundo que ouve isso não fica chocado, ou não acha estranho, ou não pensa que é uma coisa diferente. Acha como se fosse uma coisa normal, uma relação normal. E é isso. Essa é a questão. Não se define o Dumbledore pela sexualidade dele, nem ninguém. Então isso foi muito bem trabalhado no filme. Eu gosto muito da atuação do Jude Law. No segundo filme anterior, ele já tinha brilhado. Nesse, a gente vê ele se entregando ao papel, ele fazendo o que ele faz de melhor, ele atuando, trazendo complexidade emocional, e ele mostrando o Dumbledore como a gente conhece, como a gente ia conhecer. O Dumbledore estrategista, o Dumbledore que pensa num monte de coisas, que vai planejando, que dá uma função para cada pessoa, que chega a ser manipulador também, que tem o seu lado ruim, o seu lado que torna ele sim digno de desconfiança. Essa é a parte muito legal que esse filme trabalha. O Mads Mikkelsen, eu gostei da atuação dele como Grindelwald, mas eu tenho as minhas ressalvas em relação à diferença desse personagem. Para deixar claro, a atuação do Mads Mikkelsen é maravilhosa, mas eu tenho as minhas ressalvas com a maneira que o personagem foi levado nesse filme e a relação que ele é levado no filme anterior, e eu vou dizer isso nos meus pontos negativos. Outra coisa que a J.K. Rowling faz bom, mas ao mesmo tempo é como eu sinto como se fosse para tentar enganar um pouco a gente que é fã e nos puxar nos puxar por nós que conhecemos a franquia, é o fator nostalgia. A gente tem a história do Aberforth Dumbledore falando com o Credence pelo espelho, que é o que ele fazia com o Harry Potter no Relíquias da Morte parte 1. Você tem o Dumbledore dando um objeto para cada pessoa e esse objeto se revela tendo um tipo de função, e é o que ele faz para o Rony, para a Hermione e para o Harry. Também a questão das malas, dentro de cada mala tinha um tipo de armadilha. Tem a mala ali, a maleta que tinha a chuva de papel e o livro monstruoso dos monstros do Prisioneiro de Azkaban, e a chuva de papel que lembra a chuva de cartas no Pedra Filosofal. Você tem a mala que tinha os doces do Jacob, que se multiplicam, que lembra aquela cena do cofre da Bellatrix Lestrange no Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2. Você tem a outra maleta que tinha os objetos de quadribol, o balaio que acerta todo mundo, o balaio enfeitiçado, e o pomo de ouro que tá lá por tá lá e o Dumbledore simplesmente pega. Eu esperava que tivesse algum objetivo, mas não teve. Isso são pequenas coisas de fator nostalgia
que remetem à primeira franquia. Tem também a cena que o Grindelwald faz a necromancia com o Qilin e ele ressuscita o Qilin, e naquela magia negra a última palavra que ele fala é Sanento. E a gente lembra que o feitiço que o Snape usou para curar o Draco Malfoy no Enigma do Príncipe se chamava Vulnera Sanento. Então são pequenas coisas que nós fãs pegamos, mas infelizmente não são fatores que ajudam na qualidade do filme. E é aí que a gente chega nos pontos negativos do filme. Para começar, essa história, essa franquia sempre foi para tratar do Dumbledore e do Grindelwald. Só que eles começaram essa franquia dando protagonismo para o Newt Scamander. E aí, esse problema começou a se revelar, claro, no segundo filme, onde o Dumbledore começava a ganhar força e o Newt perdia dele. Agora, nesse terceiro filme, fica muito claro que o Dumbledore é o protagonista e o Newt virou um coadjuvante. Mas a grande questão é que todos os personagens são coadjuvantes. Eles não são mais personagens muito pessoais. O arco pessoal deles, apesar da essência deles ainda estar lá, a gente não se importa muito com o arco pessoal deles, porque eles são joguetes, eles são ferramentas do roteiro, eles são joguetes do Dumbledore. Tanto que o Dumbledore ele manipula todos eles servem para chegar, para o Dumbledore realizar o grande plano dele, já que ele não pode lutar contra o Grindelwald. Então, é um grande problema. Você tem o Aberforth Dumbledore, interpretado pelo Richard Coyle, que eu conheço de O Mundo Sombrio de Sabrina, que ele fazia o Padre Blackwood. Ele é maravilhoso e eu pensava, eu vou ver uma atuação grande da natureza do Aberforth. Mas não, o Aberforth está ali para ser aquele irmão bronco do Dumbledore, aquele irmão distante, e para ficar preocupado com o filho dele. Mas ele não tem um determinado espaço, não é um grande trabalho de atuação, por mais que a gente veja ele conversando com o Aurélio, o Credence no espelho. Não é uma coisa que a gente chama muita atenção. Assim como a Queen, que se tornou essa personagem ruim, também tem a Lally Rix. Ela é uma personagem muito da hora, ela tem carisma, mas ela é só mais um membro do time do Dumbledore. Fica ali uma coisa meio confusa entre ela, o Newt e a Tina e o irmão do Newt. De novo, né, esse quadrado amoroso, parece que ela meio que tá ali pra ser a nova... pra estar meio que chamando a atenção do Newt, mas também parece que ela chamou a atenção do irmão dele e não dá pra entender. E no final ela e a Tina são amiguinhas. E a Tina, que só aparece no final, ela e o Newt continuam naquela coisa de tensão, mas nada de beijo. Eu acho que eles vão deixar o beijo pro último filme, que nem foi o Ron e a Hermione. Mas não dá pra entender. O Yusuf Kama, que era o irmão da Leta Lestrange, ele é um personagem praticamente jogado. Ele tá ali no plano do Dumbledore, ele simplesmente tá ali pra ir até o Grindelwald e dizer, o Dumbledore quer que eu te espione, o que você quer fazer, e o Grindelwald tira as memórias da irmã dele, da mente dele, e aí o Grindelwald vai lá e fala, você não tá aqui pra trair Dumbledore, você tem que escolher um lado e ir embora, e deixa ele ir embora. É tipo, esse filme, muitas vezes ele ofende a inteligência do Grindelwald, porque, infelizmente, o maior defeito desse filme é que ele é uma bagunça. Porque o roteiro, ele é muito... A J.K. Rowling e o Steve Kloves esquecem que menos é mais. E eles colocam um montão de coisa. Para começar, eles têm que fazer aquele plano de confundir o Grindelwald, porque o Grindelwald pode ver vislumbres do futuro. Então eles têm que fazer essa coisa da contravisão e gerar um monte de eventos aleatórios para que a visão do futuro do Grindelwald fique nublada. Aí, no final das contas, é que eles voltam para a trama central do filme, que é o Qilin, que é uma criatura mágica que ela pode ver quando uma pessoa é pura de coração e escolher um líder novo para o mundo bruxo. E aí o Grindelwald captura o Qilin do Newt no filme e ele mata, e ele vai ressuscitar o Qilin para enganar todos, para que o Qilin se curve a ele, para que todos pensem que ele é o líder correto para o mundo bruxo,
Só que tem um outro Qilin, porque nasceram dois, e o Qilin que ainda tá vivo tá com o Newt, e o dever do Newt, lá o plano é levar o verdadeiro Qilin lá pra o Grindelwald não enganar as pessoas. É tipo, eu entendo a crítica que a J.K. quis fazer com essa coisa do tempos perigosos favorecem homens perigosos, esses líderes políticos como Grindelwald que usam de argumentos que manipulam você, mas na verdade eles pregam um ódio, a intolerância, e no final das contas eles são os líderes errados, eles usam de mentira. Mas essa mentira descabida do Grindelwald, que o Grindelwald tenta usar, ela mostra as incongruências do roteiro de tal forma. Para começar, o final do filme, o clímax é lá em Butão, que é um lugar que fica lá no Himalaia, na fronteira da China com a Índia. E é lá que o Dumbledore fala que muitas das magias nasceram lá. E que o Passarrodo pode sussurrar pra você se você ouvir atentamente. E tipo, parece que é lá que o Grindelwald ressuscita aquele Qilin. E você tem o cara que tem o cargo anterior, que é um cara alemão. Eles já mostram Berlim, a Alemanha, como sendo um lugar totalmente corrupto. Um lugar onde eles têm uma corrupção nefasta. E, tipo, não tem a menor lei, porque a Lily Ricks fala, Berlim, ódio. Essas pessoas são racistas. Eles, obviamente, são racistas. É, tipo, como se os alemães, tanto os mágicos quanto os não mágicos, fossem nazistas. E, tipo, o cara que é o presidente atual do mundo bruxo, ele é o cara da Alemanha e ele tá lá. E ele vê o Grindelwald fazendo isso e os caras que ele convence, eles não estão sabendo de nada. O Grindelwald vai lá, ele manipula, ele usa necromancia, ele usa um golpe e nenhum dos órgãos, não tem ninguém ali para fiscalizar. Tanto que os caras que esse presidente, o Vogel, convence a deixar o Grindelwald concorrer à presidência do mundo bruxo, eles falam: isso é um absurdo. Esse Qilin tá morto. Existe uma recontagem de votos. Onde é que vocês estavam antes? Isso é um absurdo do roteiro. Assim como também você tem a cena que o Newt e o Credence vão confrontar o Grindelwald e dizer para todo mundo que o Qilin não é verdadeiro. E aí chega a assistente do Newt com a maleta verdadeira e mostra o Qilin verdadeiro e o Grindelwald não faz nada. Os seguidores dele que estavam lá, os montes, e que muitas vezes acertaram as pessoas pelas costas, acertaram o Newt pelas costas, o irmão dele pelas costas, essas pessoas não fazem nada. O Grindelwald não faz nada. Quando o Qilin vai lá e se ajoelha perante quem? Perante o Dumbledore, ele não faz nada. O Grindelwald faz assim: eu não acredito. Eu e você, Grindelwald, eu não acredito que ele está se ajoelhando pro Dumbledore e não acredito que você não está fazendo nada. É muito ridículo como o roteiro. Ele só vai fazer alguma coisa quando o Qilin vai chegar perto da Vicência Santos, que é a personagem da Maria Fernanda Cândido. Ou seja, tem umas coisas muito absurdas, muito bagunçadas no roteiro, que obviamente são oriundas de falhas que vieram do filme anterior, que foi muito ruim. Esse filme é mediano. É uma melhora incrivelmente alta com relação ao filme anterior, mas infelizmente é isso. Os personagens agora, eles não têm mais a trama pessoal, eles são joguetes. E a subversão de expectativa é uma subversão de expectativa tão burra que o roteiro usa, porque eles ficam falando o tempo todo do Jacob, que o grande talento do Jacob, mesmo ele sendo trouxa, é o bom coração que ele tem, esse coração aberto, esse coração de amor, que está disposto a defender todos, a lutar pelo que é certo. É como se eles quisessem fazer propaganda de que o Qilin ele vai se curvar perante o Jacob, justamente perante o trouxa. Porque eles ficam falando do coração bom do Jacob e eles falam: o Qilin só se ajoelha para alguém de coração puro. E isso é muito, muito raro de acontecer, porque praticamente não existem mais pessoas de coração puro. Mas ele vai lá e se ajoelha pro Dumbledore. E o Dumbledore: não, eu não sou merecedor. Aqui existe outro. Mas essa questão, como assim o Dumbledore? O Dumbledore
Ele deixa claro, quando o Newt tenta dar uma maciada pra ele com relação à morte da irmã dele, o Dumbledore fala: não, Newt, você não tenta maciar pro meu lado. O Dumbledore tem as próprias falhas dele, tem as próprias características egoístas, manipuladoras, que ele tem tanto nesse filme quanto ele teve com o Harry. Como quando ele vai ter com o Harry no futuro. O que ele não devia se ajoelhar pra ele. Se existia uma pessoa ali pra ele se ajoelhar, ou era o Jacob, ou no máximo o Newt. Ou as pessoas de coração puro no universo Harry Potter, coração verdadeiramente puro, além do Jacob e do Newt, são o Neville e a Luna no futuro. Porque de resto, não era pra se ajoelhar pro Dumbledore. E é justamente isso que eu vejo que o roteiro muitas vezes ele ignora, ele ofende a inteligência do Grindelwald como vilão. E esse é o meu problema do Grindelwald nesse filme, não é a troca de atores. Porque eu sempre deixei claro pra mim que no filme anterior, apesar do filme anterior ser ruim, o Grindelwald é a melhor coisa do filme. A atuação do Johnny Depp, o Johnny Depp fez o que ele tinha que fazer e ele fez bem. Por quê? Não é só uma questão de atuação, uma coisa de como o personagem foi escrito. No segundo filme, quando você vê o discurso do Grindelwald, você vê que ele engana até a Queen. Ele mostra: eu não odeio trouxas. É que os trouxas a gente tem que lutar para que eles não destruam esse mundo. Eles vão gerar uma segunda guerra. Quanto tempo até eles virarem as armas contra nós? Os métodos antigos não nos servem mais. Nós temos que nos erguer, ajudar esse mundo, porque nós somos almas raras. Ele é verdadeiramente manipulador. Ele tem um discurso ali que ele consegue ir nas fraquezas de quem tem a mente fraca. Quando ele vai lá inflamando as pessoas da multidão dele contra os aurores e uma mulher ataca um auror e o auror mata a mulher, você vê que ele consegue subverter toda a narrativa e dizer: digam a todos que não somos nós os violentos. Ele é um verdadeiro manipulador. Já nesse filme, você tem um Grindelwald que é muito mais passional. O Grindelwald do filme anterior, ele era mais frio, ele era mais calculista. Ele sabia ser mais centrado, ele era tão inteligente quanto o Dumbledore. Esse Grindelwald, ele é um cara passional, ele é um cara que se leva pela vaidade, que foi um dos grandes defeitos que levou à queda do Voldemort. O Voldemort era muito vaidoso. O Grindelwald é um cara extremamente vaidoso nesse filme. E ele muitas vezes tipo, a Queen fala: eu não conto tudo pra ele. O Credence está conversando com o Aberforth pelo espelho. O Dumbledore leva a assistente do Newt com uma maleta extra. Tem várias coisas que o Dumbledore faz nesse filme, e você vê ali o Grindelwald, que devia ser um estrategista tão bom como o Dumbledore, o cara que conseguiu manipular o próprio Dumbledore. Você vê aí que nesse filme ele é um cara que é levado pelas próprias ambições, e ele deixa muito claro que ele odeia trouxas. Ele não usa mais o discurso manipulador nele. Nesse filme ele fala: esses animais, você sente o cheiro deles, você quer lutar por eles. Esse cara, trouxa, queria se casar com uma mulher bruxa e nos tornar mais fracos. Ou seja, o discurso de manipulação dele mudou totalmente. Não existe mais a manipulação que a gente conhecia no Grindelwald anterior. Como assim? Infelizmente, é uma mudança de roteiro que não favorece muito o personagem, porque enfraquece, menospreza a inteligência dele. E é por essa razão que eu não gosto tanto desse personagem como gosto do personagem no filme anterior. O Mads Mikkelsen, ele teria condições de fazer muito melhor que o Johnny Depp. A questão é, ele diz que imitar o Johnny Depp seria suicídio criativo. Ele não precisava imitar o Johnny Depp. Mas a maneira como o personagem está nesse filme, muito mais emotivo, por mais que ele seja mais charmoso, ele tenha uma tensão sexual mais palpável com o Dumbledore, você não tenha essa frieza manipuladora que você teve, que é trabalhada tão bem, esse discurso de convencimento tão bom que ele tinha no segundo filme, não tem nesse. E é claro, como brasileiro, eu não posso deixar de falar da Maria Fernanda Cândido, que ela teve todo esse marketing em volta dela. Quando saímos do filme, a minha mãe disse que ela faz um rabo no filme. Eu consertei. A Maria Fernanda
uma cauda. E que cauda! É uma cauda bem ornamentada, com pelos na ponta, plumas e paetês. É uma cauda que balança para cá e para lá em cada momento. No filme fica óbvio que ela é a principal candidata à presidência do mundo bruxo. E o Grindelwald mesmo vê ela como uma ameaça, tanto que ele tenta envenená-la. E aí, no final das contas, ela é que é escolhida pelo Quirrell depois do Dumbledore. Só que é só isso. A participação dela é muito pontual, ela fala muito pouco, ela tá ali para ser essa figura política que é. Esse é o candidato político certo, esse é o candidato político que nós temos que apoiar, que representa o bem, e não esse candidato manipulador. Ela tá aí para ter esse papel, é quase como a Warner dizendo, olha, o filme não vai se passar mais no Rio de Janeiro, mas a gente ainda vai dar ao Brasil os pontos dele, a gente vai colocar uma atriz brasileira para ser a grande presidente, a grande figura política do bem no filme. É só isso que ela é no filme, ela é uma cauda linda, ornamentada, cheia de plumas e paetês. Mas é só uma pequena participação. Todos os personagens são muito pontuais. Só que o pior de todos é o Yusuf Kama. Aquele personagem não dá para entender nada de qual foi a trama dele no final das contas. Mas é só esses pontos relevantes que deixam o filme não chegar à sua excelência. O filme tem que trabalhar melhor agora no próximo, a maneira de trabalhar personagens, menos personagens e colocar você sentindo empatia por eles. Porque na hora que o Grindelwald vai torturar o Jacob, por exemplo, se ele matasse o Jacob, por mais que eu goste do Jacob, isso teria muito mais impacto dramático do estilo da J.K. Rowling do que ele simplesmente torturar o Jacob e ele ficar feliz para sempre com a Queen. Então é tipo, não trabalha nem mesmo essa questão da empatia ou de mexer com as suas emoções. Eu não senti nem mesmo medo que algo acontecesse com o Jacob, porque já naquele clímax daquele filme eu já estava prevendo o que ia acontecer e eu já estava achando ridículo o Grindelwald não fazer nada a partir do momento que o Quirrell verdadeiro, o Quirrell vivo apareceu na maleta do Newt. Então, o que eu posso falar? Então eu tenho que dizer que ainda é um filme medíocre, infelizmente. De 5 pontos eu dou 3. Eu dou a nota média. Com relação ao outro filme, é uma melhora gigantesca. Mas é tipo, esse filme se perde muito consertando os buracos que ele fez no filme anterior. Agora que esses buracos estão consertados e que eles estabeleceram que o Dumbledore é o protagonista, tá na hora de ir pra frente. Porque não pode mais ficar trazendo o Newt com os animais como se ele fosse ser o protagonista. Ou o Jacob, que no final a única coisa que o Newt fez foi aquela dancinha do caranguejo. E o Ed Redmayne, ele se dedicou muito, aquela coreografia foi muito difícil de fazer. E ele rebolava enquanto fazia a dancinha do caranguejo. Foi difícil, deve ter sido muito difícil. Ele se dedicou ao personagem. Mas ainda assim, o Newt não é mais um personagem. Tanto que fica claro, ele fala pro Dumbledore, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Tipo, eu obedeço a você, Dumbledore. É preciso trabalhar melhor personagens e lembrar que menos é mais. Tentar não pensar tanto no macro e um pouco no micro. E agora tentar fazer um filme conciso, totalmente conciso. Essas são as minhas críticas ao filme e é por isso que eu pensei que ele foi um filme mediano. Mas e você? Você acha a mesma coisa? Você acredita que o filme é mediano? O que você pensa com relação a Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore? Comenta aqui, curta o vídeo, assine no canal e esteja nos seguindo para mais vídeos e mais comentários do mundo nerd geek. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Falou, gente! Para ouvir este e outros programas, siga a página Alt Cine Geekers nas nossas plataformas do Facebook, YouTube e Instagram.